Oi pessoal, hoje nós vamos apresentar um livro muito interessante, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Se você quiser fazer parte dessa reflexão conosco, continue nos assistindo. Oi pessoal, meu nome é Magda Altafini, eu sou psicopedagoga clínica e especialista em neuropsicologia. Esse primeiro vídeo da série dos meus livros preferidos, meus companheiros, eu vou apresentar para vocês um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Por que eu escolhi esse livro para ser o primeiro livro que eu vou comentar aqui nesta série? Bom, primeiro eu descobri esse livro por acaso zapeando no site das livrarias, das maiores livrarias aí do Brasil, né? E esse título, A Coragem de Ser Imperfeito, me chamou muita atenção, porque eu me considero uma pessoa muito perfeccionista. Pois é. Até pouco tempo, quando eu pensava numa pessoa perfeccionista, eu pensava numa pessoa que tenta fazer tudo muito perfeito, que prima pela excelência, enfim, todo mundo pensa numa pessoa assim. Eu me considero uma pessoa assim. E normalmente essas pessoas são muito bem valorizadas, principalmente no mercado de trabalho, né? No seu trabalho essas pessoas são bem valorizadas. Mas na verdade, ser perfeccionista é um problema para quem é perfeccionista, né? E esse título ele me chamou muita atenção. A Brené Brown é uma professora, doutora da Universidade de Houston, Graduate College of Work, nos Estados Unidos. Ela também é palestrante, pesquisadora. Não é um livro de autoajuda, esse livro faz parte, são recortes da pesquisa que ela faz sobre vergonha, vulnerabilidade e coragem. 20 anos que ela pesquisa esse assunto. Vocês podem achar também uma palestra dela no TED, que aliás é uma palestra muito interessante, que tem 19 milhões de pessoas já assistiram essa palestra. Então vocês procurem lá no YouTube que vocês vão achar a palestra dela. E também a Netflix fez um documentário, A Coragem de Ser Imperfeito, também vocês podem ir lá no Netflix e assistir, vale muito a pena mesmo. Bom, a Brené Brown, ela pesquisa há mais de 20 anos, então, a coragem, a perfeição, a imperfeição e todas as emoções que esses conceitos carregam, né? Como que esse livro me ajudou e eu espero que a leitura e a reflexão sobre esses conceitos e sobre esse livro possam ajudar vocês, né? Eu sempre tive isto comigo, assim, de querer ser perfeita, né? O que é ser perfeita hoje, né? Pelos moldes da grande mídia aí, né? Ser bonita, ser magra, ser inteligente, ser trabalhadora. Desde criança eu me esforcei para ser uma ótima aluna, ser uma ótima profissional, responsável, assídua, pontual, uma ótima filha, uma boa esposa, uma ótima mãe, entende? Então assim, querer ser perfeito é muito complicado, né? Porque o perfeito não existe, ninguém é perfeito em todas as coisas que faz, né? Então essa busca da perfeição é uma coisa muito complicada, porque a gente não consegue ser perfeito. E aí
Isso gera uma insatisfação muito grande na gente, né? A perfeição não existe. Quando a gente é mais jovem, a gente acha que existe. Depois a gente vai começa a entender que a perfeição não existe, que a gente está correndo atrás de alguma coisa que não faz parte. Eu encomendei o livro pela internet. Quando o livro chegou, eu fui ler, né, a capa do livro, daí dizia a coragem de ser imperfeito, né? E abaixo tinha um subtítulo, dizendo assim: como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Por um momento eu pensei, que negócio é esse de vulnerabilidade? Eu nunca tinha ligado o meu perfeccionismo à vulnerabilidade e à vergonha. Interessante, né? Eu sempre me achei uma pessoa sem vergonha. E até uma pessoa ousada, né? Então isso me fez refletir muito sobre essa questão da vulnerabilidade e da vergonha. Mas o que é a tal vulnerabilidade? O que é a vulnerabilidade para você? A vulnerabilidade é a incerteza, é o risco, é a exposição emocional. É estar exposto a alguém fazer uma crítica do teu trabalho. Não existe coragem se não houver vulnerabilidade. E aqui na página 9, vamos aqui para a página 9, diz o seguinte. Só um pouquinho. Eu achei que eu tinha marcado aqui a página 9, mas eu não marquei. Eu só marquei que era a página 9. Mas vamos aqui para a página 9. Diz o seguinte: vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota. É compreender a necessidade de ambas. É se envolver, se entregar por inteiro. Isso é vulnerabilidade. Quando eu me entrego para uma situação, quando eu me entrego para uma atividade, né, com coragem, apesar de não ser perfeito e de poder sofrer muitas críticas. Vulnerabilidade não é fraqueza. Acho que nós precisamos ser mais vulneráveis. Dizer que a gente está com medo, dizer que a gente está com vergonha. Não é verdade? É difícil pra gente assumir esse medo, assumir essa vergonha. E eu fiquei pensando, por isso que eu resolvi começar essa série dos livros, com este livro, porque fazia tempo que eu queria começar um canal no YouTube, para poder compartilhar com vocês, com os meus amigos, com as minhas alunas, com as minhas ex-alunas, com os meus pacientes, com os pais dos meus pacientes, enfim, todo o meu conhecimento. E eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha, porque falar para uma câmera é diferente de dar uma palestra, por exemplo. Eu estou acostumada a dar palestras. Não tenho vergonha de dar uma palestra. Dou palestra para 100, 200, 300 pessoas e não tenho vergonha. Mas falar para uma câmera é mais complicado. Depois a gente olha lá o que a gente filmou, a gente viu, meu Deus, como eu tô feia, minha cara ficou cara de lua cheia. Ai, apareceram as minhas rugas aqui. Ai, como eu gaguejo. Ai, como eu falo expressões assim, né? É verdade, né? Porque quando a gente grava, a gente acha um monte de defeito, né?
Ah, eu não tenho quem edite pra mim, eu não sei editar. Daí eu resolvi, a partir desse livro, começar a gravar, eu mesma. Enfrentar essa vulnerabilidade, porque se eu esperasse ter alguém para filmar para mim, ter alguém para editar para mim, eu acabei aprendendo a editar, a edição não tá perfeita, eu ainda não sei editar muito bem, mas o basiquinho já tá ok, né? Se eu esperasse a perfeição, eu não teria colocado meu canal no ar. Então, esse livro, ele foi muito importante para eu decidir colocar o meu canal no ar, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é antes feito do que perfeito. Que eu tenho trabalhado isso em mim. Não, meus vídeos não estão perfeitos, tem muita coisa para melhorar, mas eu acredito que eu posso ir melhorando enquanto eu vou trabalhando, né? Porque a prática faz com que a gente melhore. Mas se eu não me expor, se eu não me colocar vulnerável, sujeito a crítica, sim, eu não vou fazer. Né? Quantas vezes que nós deixamos de fazer as coisas porque nós temos medo de não ser tão bons quanto gostaríamos. Nós não precisamos ser perfeitos, nós não precisamos ser expert em tudo. Não é verdade? O autoconhecimento é extremamente importante. Saber conhecer todas as minhas potencialidades e as minhas dificuldades. E para eu poder trabalhar as minhas dificuldades, eu preciso primeiro aceitá-las. Eu preciso aceitar que eu tenho algumas limitações, que em algumas coisas às vezes eu não sou tão boa. E que tudo bem que eu não sou tão boa em algumas coisas. Não é? Eu posso não ser tão boa. Mas isso não impede de que eu participe das atividades, que eu coloque as minhas opiniões. Se colocar, às vezes, numa situação de vulnerabilidade, até pode reforçar a tua autoestima. Não é? Porque por medo ou por vergonha, às vezes a gente não coloca as nossas opiniões, a gente não expõe as nossas potencialidades, os nossos talentos. Se tu acha que as pessoas só vão te amar se tu for perfeito, tá muito enganado. As pessoas que nos amam de verdade, nos amam como a gente é. Né? Como a gente é, com todas as nossas imperfeições. Quantas pessoas que vocês conhecem que são perfeitas? Eu não conheço ninguém. O medo nos paralisa. Quando nós temos medo, nós não conseguimos ir em frente. E a coragem é vencer esse medo. Os corajosos têm medo. A diferença entre os corajosos e os medrosos é que os corajosos enfrentam esse medo. E os medrosos ficam paralisados com o medo. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é a força que nos motiva a enfrentar as situações que nos causam medo. Se não der certo, a gente arruma, a gente faz de novo, a gente refaz. O importante é que a gente possa fazer aquilo que a gente tem vontade, aquilo que faz a gente feliz. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e assinar o canal. Isso é super importante para nós, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.